doutores, vamos tratar hoje do tema Teoria Geral dos Recursos. Na verdade, o sistema recursal objetiva impugnar as decisões judiciais. Em havendo um provimento jurisdicional, uma das partes pode se sentir prejudicada por tal provimento. Nada mais justo, então, do que a predisposição em lei de um sistema de combate às decisões judiciais em face da irresignação da parte que se sente prejudicada. Mas veja, falar de sistema recursal é indagar preliminarmente o chamado duplo grau, ou seja, a organização dos órgãos jurisdicionais num sistema escalonado, de sorte a viabilizar a reapreciação das decisões judiciais. A própria Constituição Federal trata da competência recursal dos principais tribunais do nosso país. Vejam, meus amigos, a competência recursal do Supremo, do STJ, do Tribunal Regional Federal, está tratada diretamente na Constituição Federal, nos seus artigos 102, 105 e 108, respectivamente. De sorte que o princípio do duplo grau de jurisdição, apesar de não estar expressamente tratado na Constituição Federal, é imperioso informar que, de forma implícita, nós podemos extrair da Constituição Federal o princípio do duplo grau. É dizer, a forma de organização dos órgãos jurisdicionais em juízos de primeiro grau e juízos de segundo grau. Doutores, mas vejam, já que estamos tratando do duplo grau de jurisdição, já que informamos aos senhores que em face de uma decisão judicial, a parte resignada pode recorrer da mesma, pode combater este provimento jurisdicional, vamos então ao conceito do recurso. Recurso como meio hábil ao combate das decisões judiciais. Vejam, doutores, a respeito o conceito do professor Magalhães Noronha. Meio voluntário de impugnação das decisões, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, apto a propiciar a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão. Professor Magalhães Noronha. Vejam que o recurso destina-se ao combate, a guerrear as decisões judiciais. E, meus amigos, principalmente em face da falibilidade humana, é dizer, o magistrado ao proferir a sua decisão pode ter incorrido em erro, e também porque a irresignação é essencial à nossa condição. É dizer, nós, doutores, seres humanos, somos essencialmente inconformados. E em face de uma decisão que nos é contrária, mais do que é justo viabilizar um combate para que esta decisão seja reapreciada e então possa, enfim, solucionar, pacificar o conflito com a satisfação dos respectivos interesses. Ou seja, o ser humano, para conformar-se e que, para então termos a pacificação social em face de um provimento jurisdicional, nada mais justo do que permitir a esta pessoa parte do processo que combata uma determinada decisão judicial. Agora, doutores, vamos à natureza jurídica dos recursos. Qual, então, o enquadramento legal do sistema recursal? Percebam que o sistema recursal nada mais é do que um desdobramento do próprio direito de ação. A fase recursal não inaugura uma nova relação processual. De sorte que, meus amigos, estamos tão somente perpetuando a relação processual que foi inaugurada com o exercício do próprio direito de ação. Então, quero lhes ressaltar, a natureza jurídica dos recursos nada mais é do que um desdobramento do próprio direito de ação. Doutores, passaremos a enfrentar agora as características do recurso. E as características do sistema recursal têm de ser interpretadas de acordo com o conceito dos recursos. A primeira característica que eu quero lhes destacar é a voluntariedade dos recursos. O recurso é um meio voluntário de combate às decisões judiciais. É dizer, a parte interessada deve revelar o desejo de tentar reformar aquela decisão, apresentando então, se assim o desejar,
o seu recurso. Além disso, doutores, a segunda característica dos recursos é que os mesmos não inauguram uma nova relação processual. Meus amigos, o sistema recursal, esta fase recursal, é um desdobramento, é uma continuidade da relação processual anteriormente instaurada. A terceira característica dos recursos diz respeito à sua anterioridade à coisa julgada. É dizer, só há de se falar em sistema recursal se a decisão ainda não transitou em julgado. Doutores, o trânsito em julgado de uma determinada decisão leva à sua imutabilidade. Se esta decisão passa a ser imutável, não há de se falar em interposição de recursos para combatê-la. Lembre-se, contudo, que, apesar do trânsito em julgado de uma determinada decisão, no sistema criminal, nós temos uma ação para combater uma decisão transitada em julgado. Especificamente, uma sentença condenatória transitada em julgado. As sentenças que condenam o réu injustamente podem ser revistas através da ação denominada revisão criminal. É dizer, o status libertatis, a inocência de um indivíduo, pode ser restaurada com o ajuizamento de uma ação para rever provimentos jurisdicionais injustos que já transitaram em julgado, é dizer, dos quais não se comporta mais recurso, contudo, podem ser combatidos através de ações, seja a revisão criminal, seja até mesmo o habeas corpus. A última característica do recurso é ele ser um meio de impugnação das decisões judiciais. Ou seja, o recurso, meus amigos, se presta a combater a decisão exarada não só do magistrado singular, mas também dos tribunais. Vamos falar agora dos princípios. A parte principiológica do sistema recursal é de fundamental importância no nosso estudo. O primeiro princípio que eu quero enfrentar com os senhores é o princípio da taxatividade dos recursos. Vejam, pelo princípio da taxatividade, para cada decisão judicial, nós temos um recurso previamente estipulado em lei. Ou seja, traduzindo de outra forma, se uma decisão comporta recurso, este recurso deve estar previamente estipulado em lei. Não há de se falar em processo penal dos chamados recursos inominados. Doutores, quando o legislador achou por bem conferir para combater uma determinada decisão um determinado recurso, tratou do mesmo de forma expressa na lei. Assim, os recursos estão taxativamente previstos na legislação. Não há de se falar em recurso inominado. O segundo princípio do sistema recursal é o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Ou seja, doutores, para cada decisão judicial, nós temos a possibilidade da interposição de tão somente um recurso. É dizer, a regra é que cada decisão judicial oportuniza a apresentação de apenas um recurso. Doutores, nós temos uma simbiose, um casamento. Uma determinada decisão judicial encontra respaldo na legislação legal com um recurso tão somente para combatê-la. Vejam, meus amigos, esta regra, quero salientar, não é de ordem absoluta. O princípio da unirrecorribilidade encontra mitigações. Exemplo, Nestor, me dê um exemplo pelo menos. Vejam bem, uma determinada decisão judicial pode ter violado a Constituição Federal, os preceitos de ordem constitucional e também ter violado a legislação federal infraconstitucional. Uma só decisão viola a Constituição Federal e a legislação ordinária infraconstitucional. Doutores, essa mesma decisão pode ser combatida não só por recurso extraordinário, a levar esta apreciação ao Supremo Tribunal Federal, que apreciação? A apreciação da violação aos ditames de ordem constitucional,
Mas também essa mesma decisão comporta a interposição de recurso especial, levando à apreciação da violação da lei federal infraconstitucional ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, uma mesma decisão comportando recurso extraordinário ao Supremo e recurso especial ao STJ, e assim mitigando o princípio da unirrecorribilidade recursal. Doutores, o próximo princípio é o princípio da fungibilidade. Ou seja, percebam a seguinte situação hipotética. A parte deseja recorrer de uma decisão judicial. Contudo, está em dúvida de qual recurso cabível. E interpõe um recurso que entende aplicável àquela espécie, mas na verdade foi o recurso errado. Doutores, se não houve má-fé e se não houve erro crasso, o juiz deve receber este recurso como se fosse o recurso correto, pelo princípio da fungibilidade recursal. É dizer, por este princípio, o magistrado pode acatar um recurso como se fosse outro, desde que não haja má-fé da parte que interpôs o recurso, que apresentou este recurso, e desde que também, segundo a jurisprudência, não haja erro crasso. Meus amigos, e aqui eu quero ressaltar que a má-fé está consubstanciada se a parte se vale de um outro recurso para ganhar mais tempo. É dizer, ela indica que estava na dúvida entre dois recursos, mas se utiliza do recurso errado para ganhar mais tempo porque havia perdido o prazo do recurso correto. Se isto ficar revelado, a evidência não haverá aplicação do princípio da fungibilidade. E eu quero destacar também que o princípio da fungibilidade é tratado pela doutrina como teoria do recurso indiferente. Ou seja, a fungibilidade recursal, admitindo o acatamento de um recurso como se outro fosse, porque apesar do erro não houve má-fé e esse erro também não foi grosseiro, é também chamada pela doutrina de teoria do recurso indiferente. Então, cuidado com essa nomenclatura para que o senhor não entre em equívocos. O próximo princípio, doutores, é o princípio da vedação da reformatio in pejus. Ou seja, meus amigos, a parte que recorre normalmente deseja o conhecimento do seu recurso pelo tribunal competente e obter, então, com este conhecimento, uma situação melhor do que aquela que adveio com a decisão que está sendo recorrida. É dizer, se o recurso objetiva uma melhora da parte sucumbente, que deseja a reforma da decisão combatida, não pode o tribunal, por exemplo, em havendo recurso tão somente da defesa, piorar a situação do réu. Por exemplo, doutores, se um determinado indivíduo é condenado a pena de 3 anos por um crime de furto e o Ministério Público conformado não resolve apelar desta sentença, entende que a pena é suficiente, contudo a defesa irresignada resolve apelar para demonstrar a inocência do réu, o tribunal, ao apreciar este recurso interposto tão somente pela defesa, não pode, por exemplo, reformar a decisão e entender que a pena de 3 anos era insuficiente, condenando então, desde logo, o réu à pena de 4 anos. Doutores, eu quero salientar aqui a distinção na proibição da reformatio in pejus direta, ou seja, a vedação para reforma, para pior, de uma decisão quando só a defesa recorre, está vedado pelo princípio da reformatio in pejus direta, e eu quero distingui-la da reformatio in pejus indireta. Nestor, o que seria então a reformatio in pejus indireta? Vejam bem, imagine a seguinte situação hipotética. Existe um processo criminal que culmina na condenação do réu, e este réu recorre para que seja reconhecido a nulidade ab início de todo o processo. É dizer, vai haver então o refazimento de todo feito, a inauguração de um novo feito. Perguntar-se-ia, doutores, neste novo processo,
que agora deve ocorrer em face do reconhecimento da nulidade do primeiro. Neste novo processo pode haver a condenação do réu a uma situação pior do que aquela encontrada no momento anterior? É dizer, se em face de um primeiro processo o réu foi condenado e pelo provimento do seu recurso esse primeiro processo é anulado, no fazimento de um segundo processo, poderia neste segundo processo a situação do réu ser piorada? Eu lhes respondo não, porque o princípio da reformatio impedius aqui também será aplicado, ou seja, o princípio da proibição da reforma para pior. Mas essa proibição da reforma para pior é uma proibição indireta, ou seja, que veda que um outro processo venha a prejudicar a situação do réu que conseguiu a anulação de um primeiro processo. Então, em suma síntese, a proibição da reformatio impedius direta leva a que, em um recurso, o tribunal não possa piorar a situação do réu que sozinho recorreu da decisão. Vale dizer, a parte acusadora não se manifestou. Já a reformatio impedius indireta, ou a proibição da reformatio impedius indireta, leva a que, em havendo um primeiro processo que foi anulado por recurso exclusivo da defesa, este outro processo, o novo processo que deve ser refeito para viabilizar a sanação desta nulidade, neste novo processo também não pode haver a piora da situação do réu, porque deve ser reconhecida a vedação da reformatio impedius indireta. Desfaço uma observação. Doutores, no júri, nos julgamentos exarados do tribunal do júri, existe a chamada soberania dos vereditos. E a soberania dos vereditos impede a aplicação do princípio da reformatio impedius. É dizer, se houve um julgamento no júri e posteriormente esse julgamento foi cassado e o réu foi levado novamente a um novo julgamento pelo tribunal do júri, neste novo julgamento a situação dele poderá inclusive ser piorada, porque a soberania dos vereditos, dos jurados, impede a aplicação e restrição da proibição da reformatio impedius. Agora, quero destacar também que o senhor não pode confundir a reformatio impedius com a chamada reformatio in melius, ou seja, reforma para melhor. O que eu quero dizer com isso? Imagine a seguinte situação hipotética. O cidadão é processado e é condenado pelo crime de roubo a pena de 6 anos. A defesa não recorre desta condenação. Contudo, o Ministério Público, irresignado, resolve recorrer para aumentar a pena. Vale dizer, entende que a condenação à pena de 6 anos foi muito branda. Doutores, o Tribunal de Justiça, ao apreciar este recurso interposto tão somente pela acusação, poderá, inclusive, absolver o réu. Ou seja, o princípio da reformatio in melius, é dizer, reforma para melhor da situação do réu, quando tem havido um recurso tão somente da parte acusadora, é perfeitamente admissível. É dizer, apesar da reformatio impedius como regra está vedada, a reformatio in melius, ou seja, a melhora da decisão do réu, quando há recurso tão somente da acusação, é admitida. Sobre a reformatio impedius, vejamos a leitura do artigo 617 do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, artigo 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Perceba pela leitura do dispositivo que a própria lei veda a reforma em prejuízo do réu, em havendo tão somente recurso da defesa. Doutores, em havendo recurso tão somente da acusação,
Se o promotor de justiça não ressalta no seu recurso uma determinada circunstância para agravar a situação do réu, não pode o tribunal acatá-la de ofício. É a predisposição da súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. Percebam. Supremo Tribunal Federal, súmula 160. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Perceba pela leitura da súmula a vedação por parte do tribunal de acatar uma nulidade que venha a prejudicar o réu, não arguída pelo recurso tão somente da acusação. Doutores, vamos falar agora do próximo princípio, que é o princípio da voluntariedade dos recursos. Vejam, o recurso é o meio voluntário de combate das decisões judiciais. É dizer, a parte que se sente prejudicada deve voluntariamente apresentar o seu recurso. Mas, doutores, o Código de Processo Penal, no seu artigo 574, nos traz duas hipóteses onde deve haver o recurso ex officio, ou seja, a remessa necessária por parte do juiz que profere a decisão para a reapreciação do tribunal em face da mesma. Vejam a leitura do artigo 574. Código de Processo Penal, artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1º, da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2º, da que absolver, desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Percebam pela leitura do dispositivo que a regra é que os recursos são meio voluntário e, excepcionalmente, existem os chamados recursos de ofício, ou seja, seria o próprio juiz remetendo a sua decisão para que seja reapreciada pelo tribunal. A crítica que eu faço é que o chamado recurso de ofício não é propriamente um recurso. Doutores, a voluntariedade é condição sine qua non para a apresentação de um recurso. O juiz, é óbvio, não estaria insatisfeito e resignado com sua própria decisão para que levasse ele, juiz, a recorrer dela própria. Seria uma incongruência. Meus amigos, quero lhes dizer como crítica que o que se chama hoje de recurso ex officio nada mais é do que uma imposição legal de reapreciação do tribunal da decisão de um magistrado. Esta reapreciação pelo tribunal é condição necessária para que esta decisão possa transitar em julgado. Vamos falar agora dos pressupostos recursais. Vejam, doutores, e eu quero lhes distinguir, desde logo, dos pressupostos de ordem objetiva e os pressupostos de ordem subjetiva. Os pressupostos, meus amigos, são aqueles elementos necessários para o exercício válido de um recurso. O primeiro pressuposto objetivo é a tempestividade, é dizer, o recurso só pode ser recebido se apresentado nos prazos legais. A lei estipula o prazo para a apresentação de um determinado recurso. Doutores, o segundo pressuposto objetivo é a regularidade formal. É dizer, para que haja apresentação de um recurso, a parte que o apresenta deve ter atendido às predisposições em lei a qual a sua petição deve estar enquadrada. Por fim, doutores, para finalizarmos os pressupostos objetivos, o recurso apresentado deve ser o adequado e cabível àquela espécie. É dizer, deve haver um juízo, doutores, para identificar a adequação recursal e o cabimento daquele recurso em face da decisão que se deseja impugnar. Os pressupostos de ordem subjetiva são, doutores, primeiramente, legitimidade. Para a apresentação do recurso, a parte deve ter legitimidade para guerrear aquela decisão. E, por fim, interesse. Doutores,
tem interesse em recorrer à parte sucumbente, é dizer, aquela parte que teve o seu pleito denegado pelo provimento jurisdicional. Vamos falar agora da interposição dos recursos. Eu preciso que o senhor entenda o sistema, o breve procedimento de quando apresentado um recurso até a sua apreciação pelo respectivo tribunal. Como regra, os recursos são ajuizados, são apresentados no juízo ACO para que depois sejam remetidos ao juízo adquem. É dizer, o juízo ACO é aquele órgão que prolatou a decisão. E o juízo adquem, aquele órgão que vai apreciar o recurso que combate a decisão impugnada. Meus amigos, apresentado o seu recurso no juízo ACO, o magistrado deve analisar os requisitos de admissibilidade do recurso. A lei impõe, já vimos, requisitos de admissibilidade. E o juízo ACO aferirá se estão ou não presentes os requisitos de admissibilidade. Se estiverem presentes, cuidado com a nomenclatura. O juízo ACO deve receber o recurso. E ao receber o recurso, deve encaminhá-lo ao juízo adquem. Doutores, no juízo adquem, novamente vão ser aferidos os requisitos de admissibilidade. Apesar de já ter havido no juízo ACO uma apreciação acerca dos requisitos admissionais, no juízo adquem novamente teremos esta apreciação. E se o juízo adquem entende que os requisitos de admissibilidade estão presentes, deve conhecer este recurso. Conhecer este recurso e então adentrar ao mérito. Adentrar ao mérito do recurso, dando ou não provimento ao mesmo. Eu só quero ressaltar neste tópico, meus amigos, o cuidado com esta nomenclatura do recebimento ou não recebimento pelo juízo ACO, do seu envio ao juízo adquem, para que lá, novamente reanalisados os requisitos de admissibilidade, seja conhecido ou não o recurso e, por fim, adentrando ao mérito, seja dado ou não provimento ao mesmo. Vamos falar agora dos efeitos. O primeiro efeito do recurso é o efeito devolutivo, é dizer, a interposição do recurso possibilita a reanálise, a devolução daquela matéria para que seja agora apreciada pelo tribunal competente para o julgamento dos recursos. O segundo efeito é o efeito suspensivo, ou seja, pela apresentação do recurso, aquela decisão não faz surtir efeitos, não se torna efetiva, aguardando então a deliberação acerca do julgamento, do meio de combate, vale dizer, do recurso que a aguerreou. O terceiro efeito é o efeito iterativo, reiterativo ou regressivo dos recursos. Doutores, pelo efeito iterativo, a apresentação de um recurso viabiliza o juízo de retratação por parte do magistrado prolator da decisão. Então percebam que pelo efeito iterativo, o magistrado pode voltar atrás, exarando, meus amigos, agora um novo entendimento e reformando a decisão anteriormente prolatada. Meus amigos, o recurso típico que tem efeito iterativo é o recurso em sentido estrito. Quero lhes falar agora de mais um efeito dos recursos, mas primeiro lhes faço uma pergunta. Doutores, será que o recurso pode beneficiar a parte que não recorreu? Para responder essa pergunta, nós precisamos enfrentar o efeito extensivo dos recursos, tratado no artigo 580 do Código de Processo Penal. Vamos à leitura. Código de Processo Penal, artigo 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Perceba pela leitura do dispositivo que, em havendo concurso de pessoas, se só um dos réus recorre, o provimento deste recurso pode aproveitar ao corréu, que não recorreu, que se fez inerte, desde que os fundamentos deste recurso não sejam tão somente de ordem pessoal. Exemplo, se o réu recorre, alegando em seu recurso que o fato inexistiu, e o tribunal acata esta fundamentação. Doutores, se o fato criminoso pelo qual os mesmos foram condenados é reconhecido pelo tribunal como inexistente, há evidência que este fato, este fundamento, não é de ordem pessoal e vai aproveitar ambos os réus, inclusive ao que não recorreu, pelo chamado efeito extensivo. Quero agora salientar o tópico extinção dos recursos. Doutores, a extinção normal de um recurso é pelo seu julgamento. Pelo seu julgamento, pelo juízo a quo, seja pela procedência, seja pela improcedência do mesmo. Ocorre que podem existir situações de extinção anormal de um recurso. Deserção. E a deserção ocorre quando a parte que recorre não recolhe as custas para a apresentação de um recurso. Além da deserção, temos uma outra hipótese de extinção anormal do recurso, que é a chamada desistência. Vejam, a parte pode desistir do recurso interposto e, consequentemente, o mesmo não vai ser apreciado pelo tribunal. O que eu quero ressalvar é, ao Ministério Público é proibido a desistência de um determinado recurso. Um membro do Ministério Público pode até não recorrer de uma decisão, se assim o desejar. Mas, uma vez recorrendo, uma vez apresentando o seu recurso, deve ir até o final, ou seja, não pode desistir de um recurso que já foi apresentado. Quero destacar como dica de estudo de hoje a importância dos princípios recursais, principalmente a vedação da reformatio impégios, seja ela direta ou indireta, e a sua não aplicação no tribunal do júri, e a admissibilidade da reformatio in melius. Também, doutores, quero lhes destacar a importância dos efeitos dos recursos, principalmente do efeito iterativo, possibilitando o juízo de retratação pelo magistrado, e também do efeito extensivo, tratado no artigo 580 do CPP, viabilizando então ao réu que não recorreu ser beneficiado por um recurso apresentado por um outro réu. Por hoje é só.